A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, recebe daqui a pouco, em Brasília, representantes dos candidatos à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL, e também do Fernando Haddad, do PT. Em pauta, o uso de notícias falsas, as chamadas fake news, na campanha. E esse é o assunto que a gente vai tratar agora com o especialista em direito eleitoral, Ângelo Soares Castilhos. Seja bem-vindo, Ângelo. Olá. Bom, é verdade esse bilhete, tá? Eu falei que a gente ia se encontrar muitas vezes durante a campanha e cumpri a promessa. Não era fake news, não, quando eu anunciei isso, né? De fato. No caso, hoje, a gente vai tratar dessas malditas fake news, que estão, sem dúvida nenhuma, atrapalhando esse processo eleitoral. Essas eleições têm sido marcadas, então, por essas notícias falsas, né? Troca de acusações, informações que não são nem precisas e nem verdadeiras. Dá pra gente... Ó, as fake news, o que são essas fake news? Por que chegamos a esse ponto, né, onde a campanha eleitoral se tornou uma grande troca de mentiras? Então, na verdade, fake news são um fenômeno bem antigo, na verdade. Só que não com esse tipo de profusão, com esse tipo de intensidade, né? Então, se tinha um boato aqui, uma mentira num discurso ali, mas era tudo muito tênue e o alcance mesmo era mais limitado. Então, por exemplo, uma fake news durante um comício atingia as pessoas que estavam no comício. Sim. E dentre as pessoas que estavam no comício, quem estava prestando atenção ao comício? Hoje, com rede social e principalmente, né, com o WhatsApp, essa difusão ficou muito mais facilitada. Sim. E com isso também pegou um público que está mais desavisado, digamos assim, né, que não está tão engajado no dia a dia da política e das rotinas mesmo das eleições e é pego de surpresa com uma informação bombástica e, enfim, as pessoas acreditam no golpe do bilhete. As pessoas até hoje acreditam. Até hoje, né? Acreditam em ligação de presidiário, né? Com o DDD lá do Nordeste, enfim, ou do Norte, ou do Sudeste, dizendo, eu estou com a tua filha, eu estou com o teu filho, e a pessoa né, cai. Então, da mesma forma, caem nas nossas fake news eleitorais. Essa análise eu acho brilhante no sentido de que a gente, aqui mesmo na universidade, se discute, né, essas questões do determinismo tecnológico. Nós nos tornamos assim porque o celular nos fez ficar assim. Na verdade, o ser humano reproduz os comportamentos desde a idade da pedra, desde lá do tempo das cavernas. O que muda é a potencialização desses efeitos, né? Claro. Como bem disseste, antigamente a fake news circulava naquele meio ali de um comício, de um discurso. Hoje ela espalha nos grupos de família, por exemplo, a gente recebe essa informação. É sempre importante a gente identificar também qual a motivação. Como é que a gente pode imaginar isso? Tu acreditas que seja hoje uma estratégia isso, por exemplo, não de correligionários, mas de quem se alinha a uma ideia ou algum candidato? Isso às vezes por preguiça, por não checar a fonte e vou espalhando, ou às vezes a gente pode perceber uma má intenção nisso, né? A pessoa sabendo que aquilo é mentira, espalha porque quer realmente atingir outro candidato, custe o que custar. Sim. Eu penso que a origem das notícias falsas tenha uma boa parte realmente com má fé. Sim. É feita para enganar um conjunto de pessoas e aquilo ser repassado com intensidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas, essas desavisadas que estão meio por fora, recebem uma notícia, essas que são pegas, elas não têm má fé. Elas realmente acreditam que aquilo possa estar acontecendo. Sim. Elas têm digamos assim, um medo ou uma surpresa ou, enfim, aquela reação de espanto. Sim. E querem, nossa, não posso deixar isso aqui, né? Tenho que... O impacto é fundamental. Tem que contar para a vizinha, tem que contar para o grupo da família, tem que contar para não sei quem, tem que espalhar isso aí. Sim. Na verdade, eu acho que é isso. No nascedouro, a maioria das fake news realmente tem má fé. Então, digamos assim, quem elabora, por exemplo, uma imagem, né, que é compartilhada no WhatsApp, tem a má fé. Quem compartilha, nem sempre. Provavelmente sim. Agora, como é que a gente pode identificar uma notícia falsa? É realmente parar de ser preguiçoso e checar antes de compartilhar? Na verdade, a gente tem dois aspectos, né? O primeiro é que realmente existem formas de se checar uma notícia, se ela de fato ocorreu ou não. Por exemplo, né, sempre o WhatsApp é o nosso grande, entre aspas, vilão, né? Vem um link
absolutamente nada a ver, né? Sim. E a pessoa tem toda a notícia ali descrita, confira no link e tal. Aí tu vê lá sei lá, né, terminação estranha, tudo estranho, e a pessoa não clica, ela vai por que está ali. Sim. Porque tem o link, deve ser verdade. Sim. Né? Então, é muito fácil checar a determinados tipos de informação. Claro, ver se saiu no G1, saiu no portal de notícias do Terra, saiu claro. Né, grandes veículos. Grandes veículos. Ninguém falou disso. Então, alguma coisa... Né, não... Só que tem uma sacanagem nisso, e aqui a gente vai tentar ajudar você que está em casa. Por exemplo, no caso, tu disseste agora, o portal G1. Sim. Tem umas terminações, porque o começo ali vai G1.com. sei lá o quê, periquito, tá? Sim. Esse é o detalhe, os caras são tão maldosos que eles utilizam um endereço de link, às vezes blogs ou coisas do tipo, que são muito semelhantes aos grandes portais. Mas muitas vezes também são sites assim, com nomes... esdrúxulos. Dá pra gente imaginar. Mas tem um detalhe que eu vejo no Brasil, é que a gente tem a questão da narrativa e do fato, né? Sim. Então, eu tenho visto, assim, por parte das duas campanhas, principalmente nacionais, desmentidos sobre fatos ocorridos. Né? Como eu enxergo um acontecimento, por exemplo. Então, assim, isso não aconteceu, mas na época foi noticiado. Né? Sim. Então, assim como, por exemplo, a primeira decisão sobre fake news que nós tivemos no Brasil, que foi do TSE, foi a Marina Silva que ajuizou para tirar uns links, enfim. A grande controvérsia daquela decisão foi que os links eram verdadeiros. Sim. Né? Não eram notícias falsas, eram notícias verdadeiras na época. Sim. E mesmo assim, houve a ordem de retirada daqueles links. Na época, tu lembra, eram notícias, fatos que aconteceram, foram recontextualizados, como foram? Não, na verdade, era um suposto envolvimento da candidata na Operação Lava Jato. Sim. Depois não se confirmou. Mas na época em que a notícia foi dada... Sim. Era Existe a diferença entre investigar e ser de fato indiciado. Era fato que na época havia um indício, uma possibilidade de que ela pudesse estar envolvida. Se torne réu realmente. E aí, só que, claro, 2, 3, 4 anos atrás. Na época a notícia era verdadeira. Sim. Ela só não se confirmou. Ela não teve um procedimento daquela investigação. Então nós temos uma fake news que não era fake. Agora, como é que a gente pode denunciar? Existe alguma coisa que a gente pode fazer ao receber uma fake news para que ela pare? Obviamente, não compartilhe, mas eu posso denunciar também? Sim, com certeza. Temos o site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRRS, em que ali tem os links tanto da ouvidoria do TRE do Rio Grande do Sul, quanto do Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral, que eles recebem denúncias sobre esses problemas, né, fake news, enfim, questões de internet, e dão prosseguimento, né, para apurar, investigar e, quem sabe, até mandar retirar. E também tem a Justiça Eleitoral, o TSE, lançou o aplicativo Pardal, que é um aplicativo para celular em que as pessoas podem noticiar irregularidades durante a campanha, tanto crimes eleitorais quanto ilícitos eleitorais, que seria o caso de uma fake news, propagandas irregulares, tudo isso pode ser noticiado pelo aplicativo Pardal, que está disponível tanto na loja da Apple quanto na loja do Google. Interessante, vou baixar, você não sabia, Pardal. Aí você procura, baixa o aplicativo e aí tem esse instrumento para se proteger e também para denunciar. Agora, um levantamento feito pela Associação dos Especialistas em Políticas Públicas de São Paulo, com base em critérios de um grupo de estudo da Universidade de São Paulo, a USP, identificou o MBL como um dos maiores divulgadores de notícias falsas da internet. Existem grupos específicos que se beneficiam desse compartilhamento, por exemplo? A gente pode imaginar organizações hoje por trás disso? Com certeza. Imagino que não deva se restringir... Claro, pessoas físicas, entre aspas, pessoas, né, isoladamente podem criar fake news, inclusive bem feitas, entre aspas, né? Coisas que pareçam verdadeiras, que tenham aquele... Mas, com certeza, organizações elas têm mais potencial até para difundir de uma forma mais contundente essas notícias falsas. Existe um grupo grande associado, ou que curtiu a página, ou que segue, enfim, né, nas plataformas. Agora, por exemplo, e agora vem um detalhe muito importante, a prática, né, não só a produção, mas também o compartilhamento de fake news, se for comprovada, pode ser enquadrada em algum crime eleitoral, ou até mesmo levar à cassação de uma candidatura?
Então, na verdade, são coisas separadas, Sim. né? Existe o ilícito eleitoral, que é possível enquadrar, né, que nós chamamos assim, ilícitos eleitorais, que seria, entre aspas, cível eleitoral, competência da Justiça Eleitoral. E existe também um crime no artigo 323 do Código Eleitoral, que é... justamente, ele foi feito numa época bem antiga, que o termo não era usado, Sim. mas a intenção era essa. É a divulgação de fatos sapidamente inverídicos. É crime eleitoral. Tem um detalhe, eu fiquei pensando, porque no WhatsApp é difícil da gente rastrear. Porque vem de um para o outro e a gente não Sim. sabe a origem. Né? Agora, por exemplo, vídeos no YouTube, onde a pessoa hoje faz, ou no Facebook, a pessoa grava mesmo seu próprio vídeo, manifestando a favor de um candidato, né, ou de uma ideia, e aí ela compartilha. Comprovadamente, ali a gente vê o compartilhamento dessa Sim. informação. Ali seria um dos casos onde a gente poderia enquadrar? Seria possível, né? Colocando com todas as... Inclusive, até usuário anônimo, mas com localização de IP, enfim. Tem mecanismos que a polícia dispõe, que as autoridades localizar a origem. Para localizar a origem, sim. É possível? É possível, com certeza. A gente tem pelo nosso WhatsApp, você aí que acompanha o programa já sabe, 99588-2374. Anote aí, 99588-2374, para você que está assistindo e não sabia que a gente tem esse canal de contato. A gente está falando tão mal do WhatsApp, mas ele pode ser muito produtivo. Basta você usar com consciência e sabedoria. Vamos então para a tela para ver a participação do Anderson de Porto Alegre, zona norte da cidade. Torço para que possamos votar com responsabilidade, respeito, atitude, dignidade, humildade, caráter, fidelidade, cumplicidade, enfim, principalmente honra e equilíbrio. Tá bom? Tudo bem, eu acho. Equilíbrio também, né, Luiz Gustavo Bives? Sem dúvida. Valeu, querido Anderson. Um grande abraço. Eu concordo contigo e assino embaixo, né? E especialmente a gente também ouvia as ideias dos outros. Porque não é assim que a gente vai dialogar trocando fake news. Você manda uma fake news para mim, eu mando uma fake news. Isso não é diálogo. Bom, eu quero que tu repita as medidas. Hoje a gente sabe que o TSE está forte, está firme. A gente está vendo a ministra Rosa Weber convocando os candidatos, os representantes de cada candidatura para combater a fake news. Sim. Hoje, os mecanismos que existem, há também a possibilidade da gente reformular essa legislação. Na tua concepção, ela precisa ser reformulada? Me parece que a legislação não está pronta. Não está pronta. Assim como a gente tem muita dificuldade em crimes cibernéticos ainda, né, apesar de algumas reformas na lei penal, também a questão da fake news, a legislação eleitoral ela é muito recortada, é muito antiga por um lado. Por exemplo, o código é de 65. Né? 65. A Lei 9.504, que é constantemente alterada, é de 97. Então, ela virou uma coxa de retalhos. O código também virou uma coxa de retalhos. Mas não existe nenhum tipo de proteção contra essas fake news, como eu vou dizer, como forma efetiva. Né? Sim, de combate. De combate. Existem essas normas. Por exemplo, né, o crime é da década de 60. Existe também um dispositivo que é da redação original do Código Eleitoral, que é o artigo 242, que já proibia a criação de estados mentais ao eleitor, né, e com indução enfim, de sensações que não deveriam ser colocadas. Sim. Né, e as medidas paliativas, digamos assim, mas controlar a internet é uma coisa realmente, né, fora de possibilidade ainda, né? Sim, mesmo para as autoridades. Bom, a gente está falando de milhões de eleitores que participam desse processo. Agora, no caso das candidaturas, dos candidatos e os responsáveis, se a gente entrar no perfil dos candidatos, veremos a divulgação de notícias falsas. Tá? E isso, olha, essa trocação de tiro foi constante, por exemplo, no primeiro turno. Quais medidas legais podem ser tomadas em relação aos candidatos? Sim. Hoje, essa reunião que a gente vai ter lá. A partir disso, a gente pode ver um processo legal sendo acionado para as candidaturas e candidatos? Isso pode ter um reflexo até mesmo na decisão da eleição? Pois então, o nosso presidente anterior do TSE, o ministro Luiz Fux, chegou a mencionar que fake news poderiam ser causa de cassação de mandatos. Pois é. Ele chegou a afirmar isso. Na prática, eu vejo com um pouco de dificuldade essa possibilidade. Mas existem os instrumentos. Né? Então, por exemplo, o candidato que fizesse um uso massivo de fake news poderia, em tese, ser enquadrado em abuso de poder midiático, né? O abuso do poder do meio de comunicação. Só que a grande questão seria fazer prova de que aquele abuso do meio de comunicação interferiu no voto do eleitor
de fato, numa eleição, por exemplo, agora que são duas opções. Sim. Então, me parece um pouco difícil, né? Porque se vota num ou no outro. Então, chegar a uma conclusão de que o eleitor votou e qual percentual do eleitorado votou no candidato X só por causa de fake news. Sim. Qual o percentual votou no outro candidato só por causa de fake news. É uma coisa que é um pouco difícil, né, de se imaginar na prática. Sim. Mas, né, como o próprio ministro Luiz Fux mencionou, existe a possibilidade. Bom, só para fechar, eu gostaria que tu repetisse os canais hoje que a gente tem. A gente tem o Pardal, que é o aplicativo, que a gente Sim. pode baixar gratuitamente na internet. Sim. E o outro mecanismo? No site do TRRS, é www.tre-rs.jus.br, tem uma aba Eleições 2018 e ali tem os meios para fazer denúncias eleitorais. Então, nesse caso de fake news na internet, tanto o canal da ouvidoria do tribunal pode ser utilizado, quanto ali também consta o canal, o link direto, para o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria Regional Eleitoral, cuida também desses casos. Bom, primeira coisa, tá? Antes de fazer tudo isso, não compartilhe fake news. Recebeu a informação, vá checar. Se aí você achar pertinente, verdadeiro e pertinente, aí você pode, então, mobilizar os seus familiares no grupo da família. Com certeza, assim, a grande mensagem é a seguinte: se houver algum tipo de observação, compartilhe logo, não deixe de compartilhar. Fulano e ciclano querem tirar do ar, o YouTube não quer deixar. Sim. É 99,9% de chance de ser uma fake news. Bom, vou incluir também se a Plim Plim não mostra, né? Preste atenção. Obrigado, Ângelo. A gente tem que combater a fake news de qualquer forma, esse mal moderno que a gente está enfrentando. Seja sempre bem-vindo. E a campanha não acabou, a gente pode se encontrar semana que vem. Tá certo, uma boa noite a todos. Boa noite, querido.